Vamos abrir a palavra em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de 3 até o versículo de número 5. 2 Coríntios 10, 3 a 5. A palavra nos diz: pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Fecha os teus olhos. Pai querido, muito obrigada. Muito obrigada, Pai, porque com certeza absoluta a tua palavra não volta vazia. Antes, ela cumpre o propósito a que está destinado em cada um dos nossos corações. Pai querido, pelo poder da tua palavra, Senhor Deus, cumprindo-se o que o Senhor nos disse, que cada um daqui, Senhor, seja transformado pela palavra do Senhor, pelo teu Santo Espírito, ó Pai, em nome de Jesus. Revela-te a cada um de nós, ó Pai. Vai processando, Senhor Deus, as nossas vidas, segundo aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor quer realizar em cada um de nós. Nós te damos graças, Senhor. Toma-nos nas tuas mãos e faze a tua boa obra em cada um dos nossos corações. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos ver o quê? Que a palavra de Deus nos fala de alguma coisa muito importante nesses versículos. Se você tiver com a tua Bíblia aberta, mantenha aberta. Diz assim: pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós vamos ver o que Paulo foi um pastor, foi um apóstolo, e a palavra de Deus nos fala que o engano vem quando nós não examinamos a palavra dos profetas e dos apóstolos. Mas aqui Paulo nos exorta, amados, se tem algo importante para nos ensinar nessa noite. Ele diz assim: pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Precisamos entender isso aqui. Em primeiro lugar, Paulo não falava para ímpios, ele falava para uma igreja de pessoas convertidas ao Senhor. Ou seja, se falava para eles, fala para nós também. E nós vamos ver que ele diz assim: andando na carne. Então alguém podia dizer assim: recebi a graça de Deus, mas eu continuo fazendo aquilo que está, o que? Na minha carne. Não, isso não se refere a isso. Na realidade, quando ele fala aqui, andando na carne, ele diz: seu espírito foi recriado, mas você ainda está preso ao teu corpo físico. Isso aqui não quer dizer, amados, que nós vamos viver o quê? Fazendo aquilo que nos dá na cabeça, ou então o quê? Vivendo os frutos da carne. Não é isso que Paulo está nos dizendo nesse texto. Ele está dizendo o quê? Que nosso espírito foi recriado, mas nós ainda estamos presos ao nosso corpo físico. E eu vou te dizer uma coisa. Paulo aqui também está dizendo: não militamos segundo a carne. O que é isso? Quando nós nos convertemos, quem se converte é o nosso espírito. Quem se converte é o nosso espírito. Corpo, amados, não se converte. Nosso corpo não se converte. E aqui ele diz assim: nós não militamos contra a carne. Quando fala em milícia, nós entendemos que é uma guerra, sim ou não? Ok? Entendemos que é uma guerra. E quando nós vemos essa palavra, nós vamos dizer assim: puxa vida, Paulo aqui está exortando a que nós o quê? Não briguemos, entremos numa guerra na nossa carne. E alguns podiam dizer assim: então eu tenho que brigar contra demônios, contra forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. É isso? Não. Quanto a isso, Paulo dá outra recomendação que está em Efésios capítulo 6. É outro tipo de briga. É outro tipo de milícia. Aqui Paulo nos exorta que nós vamos ter que brigar, amados, com o nosso corpo
físico e com a nossa vontade. Nosso corpo físico quer dormir mais, quer comer mais, quer se deleitar mais em coisas prazerosas. Isso é o nosso corpo. Mas Paulo diz, nós não militamos com a vontade do nosso corpo. E aí ele continua dizendo, as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Eu gostaria que você se lembrasse da palavra do filho pródigo. Lembra disso? Quando nós lemos aquela passagem, e nós sabemos que a palavra de Deus é de infinitas interpretações, segundo aquilo que o Espírito Santo quer trazer à luz. Mas você vai se lembrar o quê? Que o filho pródigo era de um pai, e aquele filho, o quê? Ele fez o que ele queria fazer. Pegou a sua herança, saiu, gastou, voltou para a presença do pai, se lembrando que dos seus servos, e realmente pedindo que Deus, o pai, aliás, o deixasse permanecer como um servo. E seu outro irmão, quando ele fez a festa, que o irmão chegou, o que aconteceu? Ele se irritou com aquilo. Ele se irritou profundamente. Eu quero te dizer que Jesus conta a passagem, amados, de 2 filhos. Alguns deles podem até estar na igreja, mas que não conheciam o Pai. Não conhecia como Deus agia, não conhecia o quê? Como Deus é e aquilo que Ele faz e o quanto que Ele nos ama. Ali Jesus estava falando acerca de 2 pessoas que não eram convertidas a Deus e que se portavam como servos. Eu pergunto para você, o que o servo faz? O servo trabalha em prol do seu salário, sim ou não? Trabalha para fim de receber o seu salário. E o que Jesus estava dizendo quando contou essa parábola? Não sejais como servos. Não sejais. Porque se você agir como servo, você não vai entender o grande amor de Deus. Primeira coisa, amados, que nós precisamos, quando lemos essa palavra de 2 Coríntios aqui, nós precisamos entender que nós, em primeiro lugar, antes de querermos brigar com o nosso corpo, nós precisamos passar pela cruz. Não existe outra forma, não existe o bonzinho, não existe aquele que é de qualquer outra religião que ande retamente ou que faça as coisas certas, mas continua vivendo na carne. Por quê? Só existe um jeito realmente de nós sermos transformados, que é pela cruz de Cristo, é em Cristo Jesus. Só Ele é capaz de fazer essa transformação em nós. E era o que Jesus estava expressando naquela passagem do filho pródigo. Ele estava dizendo o quê? Que aqueles 2 agiam como servos, procurando uma paga do seu trabalho, mas que na realidade não conheciam o verdadeiro amor do Pai. E para nós, isso se reflete em Cristo Jesus. Pois bem, a palavra de Deus diz assim, as armas de nossa milícia não são carnais. Não são carnais. Então você vai ver o que aqui? Vamos considerar aqui. Uma pessoa que vem e realmente o que? Para a presença do Senhor, ou antes mesmo de vir na presença do Senhor, está envolvida com adultério ou com drogas. E aquela pessoa decide, não, eu vou parar de fazer isso. Você vai ver o que ela consegue? Dificilmente ela consegue. Sabe por quê? Ela está agindo segundo a vontade dela, segundo o corpo dela. Sim? E nós vamos ver o quê? Que quando se faz isso, quando se age pela sua própria carne, nós vamos ver que o resultado é fracasso. Fracasso. De novo, a passagem do filho pródigo e do seu irmão. Os 2 fracassaram, porque eles viviam e agiam e falavam segundo aquilo que eles
sentiam no seu coração. Resultado, amados, quando nós militamos na nossa carne, é fracasso. E Paulo estava dizendo isso. A nossa milícia. Quando ele fala nossa, ele nos inclui todos na mesma situação. Todos nós vamos ter que ter essa milícia. Você quer ter ousadia para falar de Deus? Você quer ter autoridade para falar de Deus? Você quer ter respostas da palavra de Deus? Você vai ter que militar. Você vai ter que guerrear contra a sua carne, contra o seu corpo físico, porque ele não se converte. E a palavra de Deus continua dizendo assim, que as nossas armas são poderosas em Deus. Vamos entender caracteristicamente isso. O que é uma arma poderosa em Deus? Em primeiro lugar, nós sabemos o quê? Que quando nós vemos para a presença de Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, sim? Então, o Espírito Santo de Deus vai nos auxiliar nessa nossa milícia contra o nosso corpo. Sim? Por isso que as armas são poderosas em Deus. Então, nós vamos ver, amados, que tem algo importante aqui para nós nos lembrarmos desses versículos e entendermos. A palavra do Senhor nos mostra, por exemplo, uma pessoa, tá? O gordo. Você vai ver o quê? Que a gordura dele começa onde? Na mente. Na mente. Nós vamos ver o que o problema de todos nós, na nossa milícia, amados, é a nossa mente, os nossos pensamentos. Escuta o que eu vou te dizer. Aquilo que nós pensamos é o que nós falamos. E aquilo que nós falamos é como nós agimos. Isso aqui realmente forma um triângulo que mostra as nossas vidas claramente. E a palavra do Senhor diz assim, mas as nossas armas são poderosas em Deus para quê? Destruição de fortalezas. Cada um de nós tem fortalezas, amados. Todos nós. Paulo, que era um homem que vivia na presença do Senhor, orava e buscava e vivia na presença do Senhor. Ele tinha fortalezas? Tinha. Nós também temos fortalezas. Essa é a sua guerra, essa é a minha guerra e não tem como nós fugirmos dela. Nós temos que enfrentá-la. E eu quero te dizer, a palavra do Senhor diz assim, que os discípulos pregavam a palavra, ensinavam a palavra, pregavam, e o Espírito Santo colaborava com eles. Essa é a arma da nossa luta. Essas são as armas que nós temos aqui espirituais. Então alguém podia dizer, a nossa arma espiritual é jejuar, é orar, é clamar a Deus, é o que outros podiam até acrescentar, é dizimar, é ofertar, é servir. Tudo isso faz parte? Faz. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus para lutar conosco, amados, é fracasso certo. Veja bem, o poder do Espírito Santo de Deus é para destruir as fortalezas em você e em mim. E eu quero te fazer pensar nessa noite. Qual é a fortaleza que você precisa vencer no seu corpo? Qual é a fortaleza que realmente precisa ser derrubada por essas armas espirituais? Presta atenção. O outro versículo diz assim, derrubamos raciocínios. Raciocínios, amados, é pensamento da razão. É pensamento daquilo que nós entendemos o quê? Pela nossa alma, pelo nosso conhecimento, pela nossa razão. Mas a palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas que nós temos nos nossos raciocínios que agradam a nosso corpo e a nossa carne. E a palavra de Deus continua dizendo assim, e toda altivez
que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você, por certo, vai se lembrar da história da mulher cananeia. Lembra disso? Mulher Ciro-fenícia, que tinha uma filha endemoniada. Lembra disso? Dessa passagem? Aquela mulher, amados, ela realmente, ela tinha um problema com ela, muito grande. Ela tinha na mente dela um raciocínio grego. Qual que era o raciocínio grego? Nós somos os melhores povos de sobre toda a terra, nós temos o conhecimento e temos a ciência. Era a mentalidade daquele tempo. Era uma fortaleza dentro dela? Claro que era. Mas eu quero te trazer à memória o que aconteceu com essa mulher. Essa mulher, Ciro-fenícia, quando ela viu Cristo Jesus, ou seja, amados, quando ela se deparou com a presença daquele que pode transformar toda a nossa luta, o que ela fez? Ela aproximou-se de Jesus, porque ela tinha algo que precisava ser quebrado dentro dela, que se chama orgulho. E o Senhor fez. Quando ela se achegou e disse: Jesus, tem misericórdia de mim, da minha filha, que está endemoniada. E o que Jesus disse? Eu não vim para vocês, eu vim para o povo judeu. E o que ela falou? Mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Amados, presta atenção. Veja bem a maneira como age e como o Espírito Santo de Deus nos liberta. Pensou de forma diferente, saiu da sua posição de soberba e arrogância, sim, quebrou uma fortaleza dentro dela, se humilhou diante de Jesus, e o que falou? E o que aconteceu? Ela teve uma atitude de humilhação. Qual que foi o resultado? Vitória. Então, muitas vezes, as fortalezas vão exigir da gente não só um raciocínio transformado, uma mente transformada, um pensamento que age certo. Nós precisamos derrubar as fortalezas do pensamento errado nas nossas vidas. Quando o quê? Pensamos em alguma coisa. Às vezes o quê? Uma mentira. Outras vezes o quê? Um pensamento qualquer contra alguém. Ou até o quê? Um deleite nosso pessoal, uma atitude egoísta em nós. Nós precisamos imediatamente romper com essas fortalezas, amados. Em primeiro lugar, na nossa mente. Lembra? Os dois filhos, o filho pródigo e seu irmão, não conheciam a Deus. Mas nós conhecemos a Deus. E como que conhecemos? Pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aquela verdade que nos liberta, amados, e que quebra as fortalezas dentro de nós, é a verdade da palavra de Deus, que transforma os nossos pensamentos, os nossos raciocínios, a nossa altivez. E a palavra de Deus continua assim: tudo que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Presta atenção. Nós já falamos sobre isso em outra circunstância. Seu corpo, o meu corpo, são contra o Espírito. Nosso corpo é contra o Espírito. Paulo também fala isso no livro de Gálatas. Não tem jeito. Você vai dizer assim, como vai mudar isso? Não vai mudar. Enquanto nós estivermos no nosso corpo carnal, não vai mudar. Mas nós vamos ver o quê? Que o Senhor é a nosso favor. Porque as armas do Senhor são poderosas em Deus para romper com as fortalezas do nosso corpo. E isso começa pela nossa mente, amados. Isso certamente começa pela nossa mente.
E a palavra de Deus nos diz que a carne se levanta contra o espírito. A carne se levanta contra o espírito. Lembre-se, carne não se converte. Carne precisa de disciplina. Nós precisamos ser disciplinados na nossa carne. Nossa carne tem que se submeter o quê? Ao nosso espírito. Lembra disso? Quando nós, antes de nos convertermos, o que acontecia? A nossa alma nos dominava. Porque o nosso espírito estava apagado. Mas uma vez que o Espírito Santo de Deus veio habitar no nosso espírito, isso precisa se refletir sobre a nossa alma e sobre o nosso corpo. A nossa alma é aquilo que nós falamos, é o que nós pensamos. E o nosso corpo vai refletir o que nós pensamos e o que nós falamos. E nós vamos ver o quê? Que o Senhor é a teu favor e é a meu favor. Mas nós precisamos dar lugar, amados. A palavra do Senhor diz assim: levando cativo todo pensamento a Cristo Jesus. Vou te dizer uma coisa. Se vocês pegarem, por exemplo, uma pessoa que é viciada em pornografia, sim? Uma pessoa que é viciada em pornografia. E aí você podia dizer assim, não, isso não existe nas igrejas, não se iluda, tá cheio de gente viciada em pornografia nas igrejas. Que Deus tenha misericórdia. Sabe como que isso entrou? Um pensamento, uma fala e uma atitude. No outro dia, o quê? 2 pensamentos, 2 falas, 2 atitudes. E isso se torna crescente. Sabe por quê? Está dando evasão à carne. Está dando evasão aos desejos carnais. E se nós não rompermos com isso, amados, nós vamos perder essa batalha. Não vamos ter autoridade contra demônios, não vamos ter autoridade na oração, não vamos ter o quê? Uma vida de vitória. E talvez você se lembre assim, nossa, eu estou vendo que tanta gente o que está dentro das igrejas e que realmente o que se dão como fracassados. Outro dia eu ouvi uma pessoa me dizer, nossa, quanto mais eu oro, pior fica. Eu falei, não deu tempo de eu responder porque ela saiu de perto de mim. Senão eu teria dado uma resposta para ela. Mas por quê? Porque não está vencendo aquilo que o corpo está pedindo. Então, às vezes, o que eu pergunto para você, né? Às vezes, nós encontramos algumas pessoas, é muito esquisito até eu dizer isso, mas nós acabamos de ler na abertura do culto, né? Quem é sujo, suje-se mais. Você já parou para pensar em alguém o que realmente tem, às vezes é viciado químico, com algum tipo de produto químico, né? Algum tipo de vício. Aquela pessoa que não toma banho, não escova os dentes, é uma pessoa que normalmente é mal cheirosa. Eu pergunto para você, o que acontece ao longo dos dias? Ela não vence isso, ela vai ficando cada vez mais suja, mais mal cheirosa e o quê? Mais viciada. Presta atenção. O jejum disciplina a nossa carne. É uma das armas espirituais? É sim. Mas não adianta nada jejuar sem que você coloque o Espírito Santo de Deus para governar os seus pensamentos. Não adianta nada. Não vai mudar nada. Nós precisamos, amados, ter realmente condições de entender que o Espírito Santo de Deus é a nosso favor. E Ele está disponível para você e para mim. Passamos pela cruz, amados. Já temos um novo coração, uma nova mentalidade para ser trabalhada pelo Espírito Santo de Deus.
E precisamos dar lugar a isso. Precisamos deixar o Espírito Santo de Deus colaborar conosco. Lembre-se, essa é a tua milícia. É essa milícia que você e eu temos que ter na nossa vida. Antes de querer lutar com demônios, com forças espirituais da maldade, com sai-sai, nós precisamos dominar aquilo que é a nossa carne. E a nossa arma não pode ser carnal. Você não pode agradar o teu corpo, meu amado, minha amada. Se você agradar o teu corpo, você fracassa. Se eu agradar o meu corpo, eu vou fracassar. Mas nós temos uma promessa de Deus. Eis que estou convosco, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa do Espírito Santo de Deus conosco. Eu quero te dizer só mais uma coisa nessa noite. Eu quero te dizer o que Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus. O livro de Romanos fala que ele intercede por nós junto ao Pai. A palavra de Deus fala que nós temos o quê? Um advogado fiel, que é Cristo Jesus, em 1 João. Que ele nos defende quando nós o quê? Pecamos e confessamos o nosso pecado. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, Pai, Filho e Espírito Santo estão a favor da sua vida e da minha vida. Para que nós sejamos vencedores dessa milícia. E a palavra de Deus nos diz que em tudo nós somos mais do que vencedores em quem? Em Cristo Jesus. Ela não diz que nós somos vencedores em nós mesmos. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Quando nós dependemos dele, nós subjugamos os nossos pensamentos à vontade do Espírito Santo de Deus. E aí temos vitória. E aí temos condições de avançar na nossa milícia, quebrando as fortalezas da nossa vida, quebrando aquilo que realmente o seu corpo está pedindo para fazer, aquilo que o seu corpo está querendo fazer, levando cativo todo pensamento a Cristo Jesus e obediência a Cristo Jesus. Porque nosso Deus, nosso Pai, tem o melhor para você e para mim. Mas nós precisamos dar lugar a isso. E o processo de Deus nessa milícia começa no nosso pensamento. Primeiro nós pensamos, depois nós falamos e em terceiro lugar nós agimos. E nós vamos ver. E você vai prestar atenção. Lembra-se da mulher adúltera? A mulher adúltera diante de Jesus? O que Jesus disse para ela? Vá e não peques mais. O que o Senhor estava dizendo? Ordene o seu pensamento para não pecar mais. Se você ordenar o seu pensamento, você tem vitória. E você vai ver que aqui entra a questão da cura também, amados. Né? Você vai se lembrar daquele paralítico lá no tanque de Betesda também. O que ele dizia? Toda vez que eu vou entrar, alguém entra primeiro. Ele precisava o quê? Mudar a mentalidade dele. Ele tinha uma mentalidade o quê? De um fracassado. E Jesus queria mostrar para ele o quê? Uma nova mentalidade de um vencedor. Vou te dizer uma coisa. Ninguém ganha uma corrida se não se preparar. Ninguém ganha uma corrida sem ter disciplina, sem ter treino. Ninguém se põe numa milícia dessa
para vencer se não estiver bem treinado. E o treinamento é no teu pensamento, vencendo os seus pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Te convido a ficar de pé. Nós vamos estar orando. Eu não sei quais são as suas fortalezas. Não sei quais as tuas dificuldades. Alguns pode até ser pensamentos de ciúme. Se você não barrar esse pensamento, o ciúme vai entrar na tua vida. Se você não barrar o sentimento de ira, meu amado, as consequências virão. Quando você olha por alguma coisa e sente ira, se você não dominar essa ira, você vai falar besteira. E você vai agir com ira. Vai quebrar alguma coisa, vai jogar alguma coisa no chão, ou então vai avançar sobre outra pessoa. É isso que Deus quer? Não. Qual é a tua área de fortaleza? E a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus traga a luz na sua vida e na vida de cada um de nós. Aquilo que precisa mudar de senhorio. Que seu corpo não seja mais senhor dos seus pensamentos, mas que todos os seus pensamentos sejam de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos militar contra isso até o final, amados, porque nós estamos na nossa carne. O dia que acontecer do Senhor vir buscar a sua igreja e nós passarmos a viver o milênio, a conversa vai ser diferente. Mas até então, nós vamos ter que militar contra o nosso corpo. Eu te convido nessa noite, em nome de Jesus, a confiar no poder da cruz, a confiar no poder das armas espirituais, a deixar de guerrear com Deus em favor do seu corpo, mas você tomar o Espírito Santo como seu parceiro nessa luta, para vencê-la em nome do Senhor. Pai querido, que teu Espírito Santo, o Senhor que conhece todos os nossos corações, vem agora, Senhor, sobre o teu povo. O Senhor conhece as armas das milícias de cada um de nós. E o Senhor conhece, Senhor Deus, aonde há fortalezas, onde há, Senhor Deus, raciocínios e altivez, que são contrários ao conhecimento de Cristo. Querido Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha sobre cada um nesta noite. Pai querido, que Teu Espírito Santo esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. Venha, Senhor Deus, em nome de Jesus, instituir a Tua vontade, porque o Teu desejo é santidade ao Senhor. O Teu desejo, Senhor, é que nós tenhamos domínio sobre a nossa carne, para que nós possamos agradar ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é a nosso favor. Muito obrigado, querido Jesus, porque o Senhor é a nosso favor. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é a nosso favor. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, Senhor, venha durante todos esses dias, estar incomodando e convencendo cada um aqui, Senhor, da verdade da Tua palavra, que nós só podemos vencer as lutas contra a nossa carne, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, que é verdade e é vida. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego aos Teus cuidados cada vida, Senhor, porque eu sei que o Teu cuidado é perfeito, o Teu cuidado é digno, Senhor Deus, e Tua é a glória para todo sempre. Nós queremos agradecer pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus.